Turma do sexto ano B, tá? Turma do sexto ano B, tá? Vamos para essa terceira atividade aí que está no Google Formulário. Vamos para as orientações. Primeiro momento, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir e também tomar uma atitude. Pensando nessa frase aqui. Não espere que a vida seja generosa com você, se você não é grato pelo que ela já lhe deu, ou seja, o que ela está dando para você. Então, primeiro, agradecer a cada instante, a cada momento. Essa terceira atividade, ela foi feita em cima do caderno Aprender Sempre. Colocamos algumas questões dentro desse Google Formulário. É a terceira atividade do segundo bimestre, tá? Aqui, ó, terceira atividade desse segundo bimestre. Essa aqui é a cara desse formulário, né? Ó, roteiro 3. E aqui está colocado o que nós faremos nessa atividade aqui, tá? Dúvidas, vocês podem acessar meu canal, tá? Vai lá, escreva canal do Clemilson YouTube e você vai na playlist e depois na playlist você vai no sexto B, que vai estar essas dicas que eu estou passando para vocês aqui, tá? Essa terceira atividade aqui, dentro do Google Formulário, conforme o caderno Aprender Sempre, né? A gente desenvolveu em cima desses recursos. Vai falar o que essa atividade aqui? Vai falar sobre perímetro e áreas de figuras planas, tá? Mas para vocês, onde vocês podem utilizar essa parte da matemática, né? Quando você calcula perímetros e áreas, né, em certas figuras planas. Quando eu falo figuras planas, eu estou falando de quadrado, estou falando de um retângulo e assim por diante, tá? São figuras que têm duas dimensões, largura e comprimento. Então, onde você vai usar essa matéria? Onde você pode ir utilizar essa matéria chamada perímetros e área? Por exemplo, calcular dimensões de um terreno, ou seja, você tem um terreno, você quer saber o tamanho dele, né? Quantos metros quadrados tem esse terreno? Ou mesmo um sítio, uma fazenda, uma casa, né? Ou mesmo a folha do seu caderno, né? O custo para você pintar uma parede, né? Você tem que saber qual é a metragem, qual é a medida dessa parede. Por exemplo, material necessário para se construir certos objetos, né? Ou ainda a verificação do espaço para inserir objeto. Dependem, né, desse nosso cálculo das áreas, tá? Então, aqui está envolvendo o que? O cálculo de área, né? Que pode ser quadrada, um retângulo. Por exemplo, para você colocar gramado aqui, ó, nesse estádio aqui, né, ó, você precisa saber a quantidade suficiente, né, para não faltar ou também não sobrar muito, tá? É uma das utilidades do cálculo de área, né? Tá bom? Quando você compra uma televisão, você tem que saber o tamanho da sala, se ela é compatível com o tamanho da sala, se ele é compatível com o tamanho do estante, né, que você vai colocar em cima do estante. Então, você tem que ter uma noção, o quê? Uma noção de área, né? Envolve área. Por exemplo, se tem uma mesa aqui, ó, você pretende comprar uma toalha ou revestir alguma coisa em cima dessa mesa aqui, você precisa saber o tamanho dela, né? Ou mesmo quando você vai pintar, né? Então você precisa saber o quê? A sua área. Então vamos lá, vamos continuar a aprender, né? O que seria figuras planas e não planas, tá? Ó,
As planas são aquelas que você, por exemplo, você consegue desenhar em seu caderno, na lousa, no plano, onde você tem duas dimensões. Ela pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, um retângulo, um círculo, entendeu? Ela tem duas dimensões, essas figuras planas, tá? Ela tem superfície planas, tá? Agora, quando a figura espacial, a figura geométrica, né, eles são considerados sólidos geométricos, né, quando eles possuem três dimensões, ou seja, tem largura, comprimento e altura, tá? E possui também um volume, no caso do cilindro, de uma pirâmide, desse prisma, dessa outra pirâmide, tá bom? Então a diferença da plana, ó, a plana, né, ó, ela tem duas dimensões, eu falo que é 2D, e a espacial, que é o caso dos sólidos, né, ó, tem três dimensões. A espacial, pessoal, eu aviso meus alunos que os objetos de figuras espaciais você consegue pegar na mão, enquanto que a plana, quando você faz um desenho, um caderno, uma lousa, você não consegue pegar, né? Eu diferencio então da geometria plana e espacial olhando esses desenhos, tá? Olha aqui, isso aqui é geometria plana, são figuras planas, tá? Tem duas dimensões, um quadrado, isso aqui é um quadrado, deixa eu mudar a cor aqui. Aqui é um quadrado, aqui é um trapézio, aqui é um triângulo, retângulo, um círculo e aqui um losango. Por quê? Tem duas dimensões, né? Como assim duas dimensões? Tem, ó, comprimento e largura. Tem comprimento, tem largura, né? Ó, tem comprimento, tem largura. Tem comprimento, tem largura, tá? Tem comprimento, ó, tem esse comprimento aqui e tem essa largura. Ó, tem esse comprimento aqui e tem essa largura, tá? Então, são figuras que têm duas dimensões, são chamadas figuras planas. Quem são eles? É o triângulo, o trapézio, é um quadrado, é um retângulo, é um círculo, tá? Então, toma cuidado, né? Quando você for falar sobre perímetro e área, são coisas diferentes, tá? O perímetro é as medidas dos lados, tá? Ó, é tipo uma cerca, ó, é um contorno, tá? Enquanto que a área é o que? A área é coisas que vão caber dentro de uma figura, tá? Ó, importa o que? Na área importa coisas dentro, né? E no perímetro importa o que? Coisas fora, coisas no contorno, no limite, tá bom? Essa é a diferença, tá? Toma cuidado. Aqui, ó, área e perímetro são duas medidas diferentes, onde a área é medida de uma superfície, né? 5 unidades ao quadrado, tá? E o perímetro é a medida do comprimento de um contorno de uma unidade simples. Olha a diferença aqui, ó. Isso aqui é uma área, né? Ó. Por exemplo, ó, um quadradinho desse aqui, tá? Que medida tem? Ó, é 1 por 1, é 1, tá? Ó. E aqui é o outro quadradinho de mesma medida, de mesmo tamanho. Aqui é outro, ó. Então essa figura aqui, qual seria a área? É só você contar. Como os quadradinhos são iguais, né? Ó, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 unidades, né? Ó, aqui que seria, aqui eu posso colocar aqui, ó, 5 unidades ao quadrado. Por isso que eu falo ao quadrado, tá? Podia ser metros ao quadrado, centímetros ao quadrado, quilômetro ao quadrado, tá bom? Então a área aqui, ó, essa área aqui, ó, tá envolvendo essa área aqui. E o perímetro? Perímetro, deixa eu mudar a cor aqui para vocês verem melhor. O perímetro é a soma dos lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Então o perímetro que é 12. Podia ser 12 o quê? Podia ser 12 centímetros, 12 metros, 12 quilômetros. Ó, aqui não é ao quadrado, tá? Então não é ao quadrado. O quadrado só é área, tá? Ok? Por exemplo, tem aqui, ó. O João e a Sara querem vedar os seus jardins com rede. Para isso, estiveram a medi-los a toda volta para calcular o perímetro. Quem precisa de comprar mais rede? No jardim de João ou no jardim de Sara? Ou seja, você vai calcular aqui, no caso aqui, o que? O perímetro. Então, ó, aqui é uma unidade, então é 1. Aqui é outra, então é 2. Aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 10, aqui é 11, aqui é 12, aqui é 13. Ou seja, o jardim de João tem o que? 13 unidades. E da Sara? Ó, da Sara tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10, tem 11, tem 12, tem 13, tem 14. 14 unidades. Então, qual unidade maior? Quem vai gastar mais para fazer uma cerca em volta desse terreno? Vai ser o quê? A Sara, porque ela tem 14 unidades, enquanto o João tem 13. Tá? Olha aí. Agora é o seguinte, ó. Aqui eu calculei o que? O perímetro, o contorno, né? Agora aqui eu vou calcular o que? A área, tá? A área do jardim do Henrique e a área do jardim de Cláudio. Ou seja, como os quadradinhos têm o mesmo tamanho para ambos os casos, né? O que eu faço? Eu só vou contar lá, ó, um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho aqui no caso 9 unidades, né? Ó, ao quadrado. E aqui, de Cláudia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 unidades ao quadrado, tá? Ou seja, o tamanho da área de Cláudia é maior do que do Henrique, tá bom? É a área, tá? Ou seja, é a superfície, ó. Tô contando a superfície, tá? E no caso do perímetro, eu tô contando o que aqui no caso do perímetro? Tô contando o que? Tô contando o contorno delas, ó. Que é o contorno, ó. É medida do contorno, tá? Do limite, tá? Ó. Tá bom? Enquanto que a área é o que? São coisas que vai lá dentro, né? É a superfície, né? Tá bom? Essa é a diferença de perímetro e de área. Tá bom? Então vamos lá agora. Qual é a área da figura? Sabendo que o quadradinho mede 1 centímetro. Um quadradinho desse aqui, ó, mede 1 centímetro ao quadrado, né? Qual que é a área? Eu tenho quantos quadradinhos então, ó? Se cada um mede 1, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou ter 13 centímetros ao quadrado. Aqui eu dei a unidade de medida como centímetros ao quadrado, tá? Então essa área. Se eu fosse medir o perímetro, né, ó, se fosse o perímetro, deixa eu mudar a cor aqui. Se fosse o perímetro, é a medida do contorno. Ó, se fosse o perímetro, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seria 20 perímetro, 20 centímetros. Olha como é a diferença aqui, ó. Isso aqui é a área, esse é o perímetro, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo para vocês olhar melhor o que seria área e o que seria perímetro, tá?